Depois de 2016, Ricardo, todo mundo pode observar que teve um aumento muito grande do número de pessoas que moram na rua, Sim. por diversos motivos, e aí não vem ao caso, mas o fato é que tem muita gente abandonada e jogada na rua. Pessoas assim que se tornam às vezes muito invisíveis à sociedade. Às vezes a pessoa se comove mais com um cachorro morto na rua do que com um ser humano deitado lá. E você percebe que as pessoas muitas vezes caem na rua, elas não deitam para dormir. Ela está lá jogada. Bom, eu procurei muito esses dados, Ricardo, e eu encontrei de 2018 os dados. Estava dizendo que tinha em torno de 4.000 pessoas em 2018. Sim. E agora, recentemente, essa semana, acho que saiu mais um dado da Secretaria da SEMAS, né? É sobre o número de moradores de rua. Conta para o pessoal aí como é que foram esses levantamentos. A Secretaria da Assistência Social, em parceria com uma empresa que está prestando serviço para a Secretaria, levantou um cadastro que foi feito nos últimos 30 meses. E esse cadastro levantou o número de 7.154 pessoas moradores de rua em Ribeirão Preto. Ricardo, só para um dado, 30 meses são mais de 2 anos, né? Sim. Ou seja, se ela começou já lá atrás, 30 meses, essa realidade pode ter mudado. Pode ter mudado, inclusive, para mais. De qualquer forma, então, a análise e o levantamento oficial ele é importante porque ele traz um diagnóstico. Quando Exato. Você diagnostica uma situação, você tem como combater o que está acontecendo, Exatamente. Ou tentar reverter a situação. Exatamente. Mostra que tem uma tendência muito grande de gente morando na rua em Ribeirão Preto, é isso? Em Ribeirão Preto, os números da cidade de São Paulo corroboram com os números de Ribeirão Preto, que mostra que essa é uma realidade nacional que tem sido sentida no Brasil inteiro. E outra coisa, Paulinho, além dos 7.154 pessoas que estão moradores de rua, sendo 6.400 homens, 754 mulheres, ainda foi levantado pela Secretaria a existência de 2.000 crianças que hoje trabalham durante o dia, no farol, nas esquinas, pedindo esmola, de maneira inadequada. E essas 2.000 crianças mostram a importância de uma coisa que está sendo discutida, que foi discutida na semana passada, ia ter um movimento na Câmara, parece que foi adiado, que vai ser depois, que é importante a gente defender aqui, que é o fortalecimento também dos conselhos tutelares, que tem uma grande importância nessa questão aqui. Então não é só adulto que está na rua hoje, morando na rua. Tem 2.000 crianças que praticamente moram na rua porque elas trabalham na rua hoje, na cidade de Ribeirão Preto inteira. Essa situação de criança na rua tinha terminado. Tinha acabado mesmo em Ribeirão Preto. Eu me lembro muito bem que na década de 80, tinha muita criança na rua. Sim. A fonte luminosa lá do centro da Praça 15, quando funcionava ainda, quando jorrava água, era tipo um piscinão das crianças que cheiravam cola na rua. Hoje começa a voltar e já está forte isso em todas as esquinas da cidade. Agora tem uma criança lá vendendo alguma coisa. Sim. É importante, você falou assim que citou a questão de 2016, é importante dizer que de 2016 para cá, 2016 o Brasil já estava em crise econômica, a gente entrou numa crise política através do impeachment sem prova que jogou a gente no projeto neoliberal. Primeiro no projeto do Temer, depois no projeto do Bolsonaro. A gente não vai tratar aqui sobre isso, mas só olhando para a questão do Bolsa Família, que é um programa de êxito e de sucesso no Brasil, reconhecido inclusive internacionalmente com prêmio na ONU, só a questão do Bolsa Família, dados levantados mostram mais de 1.500.000 famílias retiradas do Bolsa Família nos últimos anos, de Temer até agora em Bolsonaro. E o Bolsa Família era importante na questão das crianças, Paulinho, porque o Bolsa Família exigia a frequência escolar, não é? E a carteira de vacinação. Então, isso era importante do programa. Com a diminuição do Bolsa Família, a retirada das famílias do programa, as crianças passam a não ter mais essa obrigação e o reflexo imediato é o aumento do número de crianças na rua. Tudo tem consequência, né? Assim, seguindo a lógica que a gente sempre faz aqui, Ricardo, de não ser leviano e nem usar politicamente as questões, Exato. Mas, por exemplo, Ribeirão Preto e todas as cidades, o aumento de gente morando na rua, dessa situação de abandono, muitas vezes não é uma coisa que o próprio prefeito pode resolver a situação do cara. Exatamente. Porque é uma questão macroeconômica que vem de uma política nacional. Agora, na cidade, Ricardo, para amenizar essas questões, porque o fato acontece, né? As pessoas estão aí abandonadas. A gente tem aqui em Ribeirão Preto o CETREM, foi tirado, não foi desse governo, mas foi tirado aqui de perto do centro, foi jogado lá para a periferia da cidade, mais longe possível. Exato. E tem também
algumas praças monitoradas pela Guarda Municipal. O que mais que você vê assim da prefeitura tem agido ou que ela possa agir em favor dessa população? Tem 2 centros de acolhimento de morador de rua, os 2 ficam na Zona Norte. É o CETREM, que tem capacidade para atender 80 pessoas por mês, 80 pessoas por dia, desculpa. Deixa eu olhar aqui, ver se estou falando certo. 80 pessoas por dia. E tem o Centro Pop, que também fica na Zona Norte, na Vila Brasil, que tem capacidade de atender 60 pessoas por dia. É um número baixo com relação ao número das pessoas. A gente sabe que os moradores de rua não vão até a Zona Norte para acessar esse serviço, porque eles ficam muito na região central. Não, e outra coisa, assim, tem essa capacidade de atender por dia, que é uma situação temporária. O cara Exato. Passa lá, ele pode ficar 2 ou 3 noites, Tomar um depois banho ele não pode ficar lá, né? Ele tem que arrumar uma situação. Então, assim, o que a gente fala, a gente já está tudo sobre esse assunto, inclusive fizemos uma reportagem nessa praça onde fica a Guarda Civil, que é a Praça Schmidt, ali no centro, ao lado do posto de saúde central, né, da UBS Central. Tem um ônibus da Guarda Civil para expulsar moradores. Um negócio meio misterioso, muito já se disse que aquela praça ia se tornar o parte do shopping que iam construir ali na Antártica, por isso que estavam fazendo processo de higienização de pessoas daquela. Mas enfim, esse assunto acabou morrendo, mas o fato é que a maior parte da política pública, não só aqui em Ribeirão Preto, mas no Brasil inteiro, destinada a morador de rua, é a repressão. A repressão e a indiferença, né? E é aquilo que não pode ter. Para você ter uma ideia, os casos desse levantamento de 30 meses, do porquê as pessoas estão na rua, a maioria são problemas familiares, problemas de origem econômica e problemas com droga e álcool. Então, assim, a solução dessa questão não é uma solução fácil, ela é uma solução complexa e depende de uma política multidisciplinar. Atendimento médico, atendimento psicológico, frentes de trabalho, que acho que é uma coisa que a prefeitura pode fazer sim, né? Em momentos de crise como esse, a prefeitura pode ter frente de trabalho para poder gerar renda para essas pessoas, né? E cobrar os deputados, né, lá de Brasília, que agora nós temos 2 aqui na cidade, que façam barulho lá para poder que o governo federal e o governo estadual principalmente possam trazer recursos para os municípios ter dado conta disso, né? De criar equipes multidisciplinares que vão até essas pessoas oferecer ajuda. E assim, o que essas pessoas precisam, Paulinho, não é da indiferença e nem da repressão. O que essas pessoas precisam é ser tratadas como gente, ser tratadas como seres humanos, ser olhado e que, principalmente através do poder público, que é o pilar central disso tudo, estender a mão para essas pessoas para poder oferecer ajuda. É isso. Tá um prato cheio para as madames que tomam o Chivas da Europa, começar a fazer as bondades, né? Fazer o sopão, fazer essa coisa toda. Eu digo assim, na falta do serviço público, que falta realmente, é inadequado, essas ONGs prestam realmente um trabalho importante no ponto de vista de tentar saciar alguma. Tem ONGs que, inclusive, tentam buscar parceria com o poder público, e é difícil essa parceria. Agora, não é o ideal, né? O ideal seria que o poder público tomasse a frente disso, porque é a única coisa que consegue solucionar, ou pelo menos criar uma política pública. Política pública é o nome, né? Se ONGs, se pessoas que querem fazer caridade, quiserem se associar a um projeto de política pública, muito bem-vindo. O que não pode é assim, não existe política pública, aí existem as ONGs, aí o poder público fala assim, tem as ONGs ali que vai lá dar um prato de comida, vai distribuir isso, tá bom. Não é isso, né? E a gente sabe que existem servidores, Paulinho, na Secretaria de Assistência Social que são servidores sérios e responsáveis, né? E que pensam exatamente isso, mas muitas vezes você sabe disso, eu sei disso, as pessoas sabem saber, ter capacidade, inclusive de propor política pública, não significa que a política pública vai ser executada. Né? São 2 coisas completamente diferentes. Então, apesar de existirem servidores sim responsáveis, capazes na Secretaria de Assistência Social, muitas vezes o recurso financeiro não existe, muitas vezes a vontade política não existe, muitas vezes o tratamento das pessoas que moram na rua é uma situação bastante complicada, porque envolve discriminação, envolve preconceito, e nós estamos vivendo hoje um período que você sabe, né? Intolerância, discriminação, preconceito está na ordem do dia. Exatamente, como se as pessoas que estivessem na rua fossem culpadas ou que elas fossem um estorvo para a sociedade, né? Isso aí é a situação terrível que a gente está passando. O melhor é invisibilizar essas pessoas ou fazer, como a gente já disse aqui outra vez, que as prefeituras fazem sempre, que é pegar uma passagem, colocar essas pessoas no ônibus e mandar para a cidade, na próxima cidade. E aí fica esses moradores de rua rotacionando cidades o tempo todo, né? Porque a prefeitura, o projeto da prefeitura é comprar uma passagem,
dar na sua mão, botar você no ônibus e mandar para a cidade na próxima. A gente podia pegar do SEMAS quais são as políticas que estão sendo implementadas na cidade para poder amenizar essa questão em Ribeirão Preto. A gente Vamos podia entrar em fazer contato. um levantamento, pedir para eles um relatório, o que está acontecendo. Porque eu lembro que Ribeirão Preto tinha equipes multidisciplinares Sim. que trabalhavam na rua. Sim. Eu lembro, Zé Luiz Severino era um cara que participava disso. Tinha ONGs que, ao invés de fazer a sopa, trabalhava na cobrança do poder público e propositura de políticas públicas. Então, por exemplo, eu lembro da Pastoral da Criança, Pastoral do Menor na época tinha, que depois até acabou essa questão do que fala menor, Sim. que trabalhava com as crianças e com as pessoas de rua, trazendo soluções, né? Trazendo proposta que possa ajudar melhorar um pouco a vida dessas pessoas ou até tirá-las dessa situação. Exatamente.